Olá, alunos queridos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje, nossa aula, nós iremos aprender Brasil Vegetação. Nesta aula, eu preciso que vocês tenham um atlas na mão, ok? Professora Eugênia, Geografia. Olhando essa imagem, podemos ver a exuberância da vegetação no Brasil. O professor Aziz Nassib Absaber, destacado geógrafo brasileiro, ao realizar suas pesquisas sobre o território nacional, estudou as combinações e as relações que os elementos naturais de um ecossistema mantêm entre si. Desse estudo, ele criou os domínios morfoclimáticos, ou seja, dividiu o território brasileiro em partes ou domínios. Refere-se à extensão de terras que apresentam características semelhantes de clima, vegetação e relevo. Os domínios morfoclimáticos são divididos em amazônico, cerrado, mares de morro, caatinga, araucária, pradarias e faixa de transição. Essa imagem também nós observamos a beleza natural do Brasil, Búzios, Rio de Janeiro. O Brasil, localizado no planeta Terra. A vegetação do Brasil. Nós vamos observar os mapas a seguir, onde há indicação genérica dos principais biomas do Brasil. Podemos notar que existe uma relação de equilíbrio entre clima e a vegetação do Brasil. Aqui, nesse mapa, podemos observar as vegetações brasileiras. Floresta amazônica, caatinga no Nordeste, cerrado, centro-oeste, abrangendo outras regiões, floresta amazônica no Norte, pradaria Pampos no sul do Brasil, Pantanal no centro-oeste, vegetação litorânea que abrange todo o litoral brasileiro. Vamos olhar essa imagem com atenção? E Mata Atlântica, que abrange também várias regiões do nosso país. Observe esse mapa das zonas de vegetação do Brasil juntamente com o seu atlas. Começamos com a floresta amazônica, que abrange os estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Amapá, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. A Amazônia Legal, correspondendo aos estados brasileiros. Também temos a Amazônia Internacional, que abrange os países do Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Guiana Francesa. O próximo aqui que nós iremos estudar, a Mata Atlântica, que está em amarelo. A Mata Atlântica vai desde o Rio Grande do Norte até Santa Catarina. Temos Caatinga, no sertão nordestino. Zona dos Cocais, que fica aqui no estado do Maranhão. Pantanal, sudoeste do Mato Grosso e oeste do Mato Grosso do Sul, abrangendo também os países do Paraguai e da Bolívia. O cerrado, que está aqui em rosa claro, também
é o segundo maior bioma brasileiro, abrangendo áreas da região centro-oeste, sudeste do nosso país. Campos Pampas, que está aqui em azul no sul do nosso país. Temos também no Amazonas, Roraima e Pará. Zonas litorâneas que abrange esse azul no litoral do nosso país. A costa brasileira com mais ou menos 7.000 quilômetros de extensão. Mais um mapa sobre as vegetações brasileiras. Preciso que todos vocês observem com muito cuidado e também acompanhem no seu atlas. Observamos nesse mapa a linha do Equador, Trópico de Capricórnio, Oceano Atlântico e as formações e as vegetações aqui na legenda do nosso mapa. Podemos observar as formações herbáceas campo no sul do país, a caatinga no nordeste, florestas tropicais no norte do nosso país e a Mata Atlântica seguindo desde o nordeste até o sul do nosso país, Complexo do Pantanal no centro-oeste, floresta pluvial tropical no norte, floresta pluvial tropical atlântica aqui no nosso litoral. Também podemos observar vegetações litorâneas, mangues, na parte litorânea no nosso país. Devemos lembrar que as formações arbóreas são árvores de grande porte e médio porte, juntamente com uma vegetação rasteira. É o caso, por exemplo, observando esse mapa, das florestas equatoriais e tropicais, amazônica e Mata Atlântica. Nós temos também as formações arbustivas. As formações arbustivas são vegetações de médio porte, associado à vegetação rasteira. É o caso do cerrado e da caatinga aqui no Brasil. Também podemos observar que nós temos as formações herbáceas, são vegetações rasteiras. Exemplo, nós temos os campos aqui no Brasil. Também podemos observar as vegetações complexas, que são o mangue no litoral e o Pantanal mato-grossense. Mais um mapa sobre as vegetações brasileiras. Preciso que todos vocês observem com muito cuidado e também acompanhem no seu atlas. Observamos nesse mapa a linha do Equador, Trópico de Capricórnio, Oceano Atlântico e as formações e as vegetações aqui na legenda do nosso mapa. Podemos observar as formações herbáceas campo no sul do país, a caatinga no nordeste, florestas tropicais no norte do nosso país e a Mata Atlântica seguindo desde o nordeste até o sul do nosso país, Complexo do Pantanal no centro-oeste, floresta pluvial tropical no norte, floresta pluvial tropical atlântica aqui no nosso litoral. Também podemos observar vegetações litorâneas, mangues, na parte litorânea no nosso país.
Devemos lembrar que as formações arbóreas são árvores de grande porte e médio porte, juntamente com uma vegetação rasteira. É o caso, por exemplo, observando esse mapa, das florestas equatoriais e tropicais, amazônica e Mata Atlântica. Nós temos também as formações arbustivas. As formações arbustivas são vegetações de médio porte, associado à vegetação rasteira. É o caso do cerrado e da caatinga aqui no Brasil. Também podemos observar que nós temos as formações herbáceas, são vegetações rasteiras. Exemplo, nós temos os campos aqui no Brasil. Também podemos observar as vegetações complexas, que são o mangue no litoral e o Pantanal mato-grossense. Esse mapa nos mostra com clareza as vegetações brasileiras: bioma Amazônia, bioma do Cerrado, bioma da Caatinga, bioma da Mata Atlântica, bioma do Pantanal, bioma do Pampa. Mais um mapa mostrando agora de forma diferente os domínios morfoclimáticos, onde nós temos o domínio Amazônia, domínio do Cerrado, domínio dos mares de morros, domínio da Caatinga, domínio da Araucária, domínio das pradarias e faixa de transição. Vamos relembrar um pouquinho sobre os domínios morfoclimáticos? Os domínios morfoclimáticos refere-se a semelhanças de clima, vegetação e relevo. Quem é que fez esse conceito dos domínios morfoclimáticos? O professor Aziz Nassib Saber é um destacado geógrafo brasileiro que, quando realizou suas pesquisas, obteve a relação entre o clima, o relevo e a vegetação do nosso país. Observando mais uma vez esse mapa dos domínios morfoclimáticos, onde nós temos aí, novamente, Amazônia, Cerrado, mares dos morros, caatingas, araucárias, pradarias e a faixa de transição. Este mapa, nos mostra com mais clareza os domínios morfoclimáticos, lembrando sempre que é a relação entre o clima, vegetação e o relevo. Amazônico e marronzinho, região norte do nosso país, terras baixas, florestas equatoriais, cerrados, está aqui em azulzinho, abrangendo em sua maioria a região centro-oeste, mas podemos observar que avança para o nordeste e para o sudeste. Cerrado, chapadões tropicais interiores com cerrados e matas galerias. Os mares dos morros, área tropical atlântica, florestadas, caatinga, depressões, semiárida, araucária, planaltos subtropicais com araucárias, pradarias, coxilhas subtropicais com pradarias mistas e áreas de transição que está em amarelo. Observando o mapa,
Mais um mapa para os nossos estudos. Amazônico, dos Cerrados, verde escuro, da Caatinga, sertão nordestino em amarelo, mares do Morro em laranja, esse roxinho as araucárias, as áreas de transição, as pradarias. Mais um mapa das formações vegetais do Brasil. Observando com muito cuidado as formações florestais ou arbóreas, formações arbustivas e herbáceas, formações complexas pantanal e vegetação do litoral. Mais um mapa retratando a vegetação atual do Brasil. Este mapa, ele já destaca o desmatamento do nosso país. Este mapa é um mapa interessante que nós podemos destacar as vegetações mundiais, ou seja, nós no nosso país, onde se destaca aqui o Brasil entre a linha do Equador e Trópico de Capricórnio, podemos destacar florestas tropicais, podemos destacar tundra e olhando com cuidado que no nosso país nós não temos deserto, nós não temos também vegetações polares. Também podemos destacar nesse mapa a floresta tropical pluvial. Em destaque, o Brasil. Floresta equatorial amazônica. Mata de terra firme ou caeté, sempre livre das inundações. Ocupa a maior extensão, sendo rica em formações como o castanheiro, o cacaueiro, o caucho e outro. Nesse domínio, a bacia amazônica tem grande importância com os rios de águas brancas e de águas pretas, com alta piscosidade e elevada atividade pesqueira e aproveitamento energético. Vamos observar essa linda imagem da nossa floresta amazônica? Floresta equatorial amazônica. A floresta amazônica se desenvolve em áreas de clima quente e úmido e apresenta grande biodiversidade, por volta de 13% dos tipos de planta conhecidas atualmente no mundo, de plantas, ocupando 49% do território brasileiro. Ela é composta de árvores de porte pequeno, médio e grande. As de grande porte chegam a ultrapassar 40 metros de altura. Vamos observar essa exuberância, imagem da nossa floresta equatorial amazônica? Mais uma imagem da nossa floresta equatorial amazônica. Floresta amazônica é considerada a maior floresta tropical do mundo e concentra enorme biodiversidade. Além disso, ela faz parte do bioma Amazônia, o maior dos 6 biomas brasileiros. Ela corresponde a 53% das florestas tropicais ainda existentes,
Por isso, a sua conservação é debatida em âmbito internacional, em virtude de sua dimensão e importância ecológica. Localização. A floresta amazônica localiza-se no norte da América do Sul, nos estados do Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Pará e Roraima. Menores proporções nos países do Peru, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Clima. Por estar localizada próxima à linha do Equador, a floresta amazônica apresenta clima equatorial. Assim, é marcado por elevadas temperaturas e umidade do ar. As temperaturas médias anuais oscilam entre 22 a 28 graus Celsius e a umidade do ar pode ultrapassar os 80%. Outras características é o elevado índice pluviométrico, que varia entre 1.400 a 3.500 milímetros por ano. O que é índice pluviométrico? Chuva. Em geral, as estações do ano na floresta distinguem-se entre períodos o seco e o chuvoso. Este mapa, nós podemos observar a relação entre o clima e a vegetação. Equatorial, o clima equatorial, onde destaca-se aqui a floresta amazônica. Tropical, está aqui em laranjinha, destacando juntamente o cerrado. Semiárido, esse amarelinho, onde nós temos a caatinga. Subtropical, ficando localizado no sul do país, onde nós temos os pampas e também a araucária. Tropical litorâneo, vegetação litorânea. Floresta amazônica, o solo da floresta amazônica. O solo da floresta amazônica é considerado pobre, com uma fina camada de nutrientes. Porém, o humus, formado pela decomposição da matéria orgânica, ou seja, folhas, flores, animais e frutos, é rica em nutrientes, utilizados para o desenvolvimento das espécies e da vegetação da floresta. O solo da Amazônia, da floresta amazônica, frágeis de pouca espessura, com uma camada de material orgânico que vem das plantas e por elas assimiladas. Existem solos férteis na Amazônia. A espessura do solo raramente ultrapassa os 15 a 20 centímetros. O solo é pobre com alto grau de acidez. Flora. A floresta amazônica é uma floresta tropical densa formada por árvores de grande porte. A vegetação ela é dividida em mata de várzea, mata de igapó, mata de terra firme. Mata de várzea localizada em áreas baixas, sofre inundações periódicas conforme as cheias dos rios. Os solos das várzeas são extremamente férteis devido aos sedimentos depositados pelas águas dos rios. Algumas espécies da várzea são andiroba, jatobá, seringueira, samauama, mata de igapó, localizada em áreas ainda mais baixas, sofre inundação permanente. Por esse motivo, encontra-se sempre alagada. Para sobreviver a essa condição, as plantas apresentam estratégia e adaptações
diferenciadas. Exemplos de mata de Igapó são vitórias régias, buritis, orquídeas e bromélias. Mata de terra firme, encontrada na maior parte da floresta, sobre inundações por localizar-se em áreas mais altas. A vegetação encontrada é de maior porte, como a castanheira.